Eu quero ler uns versículos no Velho Testamento, livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 11, ou melhor, versículo 12, até o versículo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme ao número das almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e poloão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura, e nada deixareis até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. É interessante que isso aqui é a maravilhosa história, né, que antecedeu quando os filhos de Israel, quando Israel, os hebreus, até então conhecido como os hebreus, saíram do Egito por volta de 3 milhões de pessoas e passaram pelo Mar Vermelho, quando Moisés, usado pelo Senhor, abriu o Mar Vermelho e eles passaram com o pé enxuto no chão para seguir para a cidade prometida, para a terra prometida, que era Canaã. Só que aqui nós estamos vendo algo que estava acontecendo na noite anterior, porque eles saíram pela manhã. Nessa noite anterior, Deus fez algo que nós estamos vendo aqui. Até então tinha acontecido algumas pragas, que foram 10 pragas, né, que Deus, pela mão de Moisés e Arão, efetuou lá no Egito. E cada passo, Faraó endurecia mais o seu coração e não deixava sair o povo dali. Às vezes dizendo que iria deixar, mas faltava a sua palavra, daí não deixava mais. Punha condições. Vão vocês só e deixa as crianças aqui. Mas Deus queria que todo o povo de Israel, que todos os hebreus saíssem de lá e, como foi dito, nenhuma unha ficaria lá no Egito. Então chegou essa noite aqui, Deus falou para Moisés e Arão
que fosse dito para os hebreus isso aqui que nós acabamos de ler. E além de ele dar esse ritual, vamos chamar assim, ele estava instituindo isso. Nós paramos no versículo 12, mas se nós continuamos, nós vemos que isto eles iriam fazer depois que eles saíssem de lá do Egito. A cada ano eles iam celebrar essa festa, que era a Páscoa do Senhor. Porque isso ia ser um memorial para eles, que quando eles celebrassem aquela festa, eles iam lembrar que outrora eles foram escravos na mão de Faraó, lá no Egito, sem condições de sair, e Deus, com mão poderosa, os tirou daquela terra. E deu isso como memorial. Aqui nós estamos vendo o poder que Deus estava dando a eles com base o quê? Com base na expiação e para fazer redenção. O Mar Vermelho é o que mais ficou na história, né, da lembrança, foi o Mar Vermelho. Abriu, né, uma coisa tremenda, abriu o Mar Vermelho e tudo aconteceu. Mas, gente, né, irmãos, amigos, aqui nós estamos lendo esses versículos, a base com a qual eles saíram do Egito. Nós estamos vendo que há necessidade que teria que ter um cordeiro para fazer isso, porque antes deles saírem desse lugar, versículo 12 que nós lemos, versículo 12, e eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Todo endurecimento por parte de Faraó, dos magos, encantadores, todos que estavam fazendo para resistir àquilo que Moisés estava falando, Deus ia executar agora, fazer juízo em cima dessa terra, para provar, por assim dizer, que Ele é o Senhor. Que não adianta o homem resistir à vontade de Deus. Se Ele fala, eu vou fazer, eu vou fazer. É isso que Ele está falando aqui. Eu sou o Senhor. Então, não importava Faraó, não importava os deuses do Egito, porque Ele era o Senhor e Ele ia cumprir os seus propósitos. E a simplicidade, vamos chamar assim, né? Essa coisa pequena que estava acontecendo aqui, era esse memorial que nós vemos alguns detalhes, que para eles, inclusive, esse mês agora que eles estavam celebrando aqui, ia ser o primeiro mês do ano. Então eles iam sair da terra do Egito, até a data que ficou lá atrás, ia ficar sepultado no passado. Porque ia começar completamente um novo tempo para eles, que daquele Egito que eles estavam deixando, nunca mais eles voltariam lá. Então, o Senhor estava, inclusive, instituindo uma nova data, que esse mês seria o primeiro dos meses para ele, do ano. E nesse mês, eles iam celebrar isso. Nós vemos que no 10º dia desse mês, eles pegavam um cordeiro ou um cabrito, macho de 1 ano, sem defeito, escolheria lá, né, ele no meio do gado, separava e guardava até o 14º dia. No 14º dia, eles iam à tarde sacrificar esse cordeiro. E aqui eles fizeram isso. Sacrificaram, fizeram, versículo 7, eles iam pegar
e colocar esse sangue desse animal que eles iam sacrificar, colocar numa vasilha e passar o sangue na porta, na verga e nas ombreiras, ou seja, ia passar na porta. Não passaria isso no chão, e sim na porta, sim. Fechariam as suas casas, e esse animal, do qual o sangue foi colocado na porta, eles iam assar isso e comê-lo com ervas amargas. Eles iam comer isso aí. Iam passar a noite já vestidos, como diz aqui, o sapato no pé, cajado na mão, lombo cingido, e comê-lo-eis à pressa, e prontos para ir embora dali. Deus estava dizendo isso. Então, eles faziam aquilo lá dentro, comiam. O animal que derramou o sangue lá, eles iam comer agora aqui dentro. E isso era a base da libertação deles. Esse memorial era a base, porque já o juízo já ia começar aquela noite. O Senhor ia passar pelo Egito, nas casas onde estivesse o sangue na porta, passarei por vós, diz ele. Vendo eu o sangue, passarei por vós. E daí provém, inclusive, o nome de Páscoa, né? Páscoa quer dizer passar sobre. É isso que ele está falando. Vendo eu o sangue, passarei sobre vós. E esse foi o nome dado para essa festa. Passar sobre. No inglês é bem to pass over, passar sobre. Isso é Páscoa. E aqui o Senhor ia fazer isso. Ele vendo o sangue, ele ia passar sobre essa casa. Não vendo o sangue, o primogênito daquela casa morreria, e os animais também. Os primogênitos dos animais. Inclusive, nem Faraó, né, a autoridade máxima daquele lugar, estaria imune disso. Ele também estava dentro dessa sentença. Pois bem, o que isso quer dizer para nós? Faraó, autoridade máxima ali, governador desse lugar, um homem duro, tirano, que trouxe, né, colocou, sujeitou o povo debaixo de uma escravidão terrível. Não tendo temor nenhum de Deus e fazendo aquilo que ele quer, o que ele quis. Isso é uma figura de Satanás, que é o príncipe desse mundo, que traz o homem sujeito à sua vontade. Inclusive, há pouco tempo, né, que está faltando pouco tempo, daqui a uns dias, vai levantar um homem nesse mundo, lá em Israel, chamado Anticristo, que ele vai ser conhecido também, é conhecido na Bíblia, como fazedor da sua própria vontade. Não vai ter temor de Deus e vai fazer conforme lhe apraz, segundo a sua vontade. E aqui, esse faraó é bem essa figura de Satanás, que domina esse mundo e ele faz aquilo que ele quer aqui. Mas, irmãos, Deus, na sua provisão, nós vemos que ele trouxe uma saída para isso. Eu acho interessante esses dias citados aqui, né? Eles tomavam versículo 3, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Então, no dia 10, eles tomavam isso, esse cordeiro, como eu já disse. Onde é que está isso, versículo 6.
e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então eles guardavam até o 14º dia. Por que isso, não? O número 10 na Bíblia nos fala de responsabilidade. 10 mandamentos, enfim, outros versículos que nos mostram responsabilidade. E 4, aqui nós vemos que esse cordeiro ficou guardado do 10º dia até o 14º dia, e no 14º dia, à tarde, ele era colocado à exposição e era morto e sacrificado para que eles pudessem sair do Egito nesse dia. Deus se responsabilizou, nesses 10 dias aqui, que Deus se responsabilizou em prover salvação para nós. Esses 4 dias foi que Cristo foi conhecido já desde antes. Deus, quando o homem caiu, Adão, o nosso cabeça da criação, né? Primeira criação, como nós estamos falando hoje, quando ele caiu, vamos dizer assim, Deus não ficou desamparado no que ia fazer, ele já tinha tudo. Cristo já era conhecido como alguém que ia resolver essa questão. E Deus se responsabilizou, e esses 4.000 anos que o homem viveu, diante de responsabilidade e caindo, sempre falhando, tem um versículo que diz que Deus olhou e não havia ninguém que pudesse resolver. Não havia um justo, inclusive. Só que quando ele viu que não havia um Salvador, ele se alegrou, porque ele quis tomar esse lugar de Salvador. E é isso que nós vemos aqui. Que esses 4.000 anos na prova do homem, então Deus coloca agora Cristo. Quando o Senhor Jesus veio a esse mundo, havia 4.000 anos que o homem estava na terra, na sua prova. E o Senhor se manifesta, nós vemos em João capítulo 1, versículo 29, quando João Batista viu a Cristo, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus estava agora dando o Cordeiro, eis o Cordeiro de Deus. Deus estava dando agora o verdadeiro Cordeiro, tão necessário para a expiação de pecados. E o Senhor Jesus foi dado a nós como aquele que teve o poder de ir à cruz e ali levar sobre si, como tem um versículo em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, 23 e 24. O qual, ele está falando do Senhor Jesus, né? Versículo 21 fala de Cristo. Versículo 22, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Versículo 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Ele levou os nossos pecados sobre a cruz, aí ele chama de madeiro, né? Esse era o Cordeiro de Deus, que nesse lugar foi que ele foi tratar com o pecado. O Senhor Jesus, durante toda a sua vida, ele não tinha pecado, ele não cometeu pecado e nele não havia pecado.
E quando ele foi à cruz, diz que ele tomou sobre si. Ele tomou o lugar nosso ali, diante de Deus, naquelas 3 horas de trevas, quando Deus derramou o juízo que nós, você e eu, que nós merecíamos em cima dele. Por isso que ele é chamado o substituto, né? Porque ele tomou o nosso lugar ali para ser o alvo do juízo de Deus, de um pecado e de pessoas merecedoras disso. Ele tomou ali. Nós lemos hoje de manhã na ceia, Mateus 27, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz ele clama isso. Isso era Deus desamparando o justo, porque ele estava sendo ali aquele que estava tomando, né, os nossos pecados e entrando como um homem diante de Deus, um homem que realmente ele era, diante de Deus, em juízo, enfrentando, por assim dizer, se colocando diante de Deus, com todos os nossos pecados, ali diante de Deus. Deus santo, que não admite, em hipótese alguma, pecado diante dele. E ele derramou o juízo dele nessas 3 horas. Por isso que as trevas aconteceram ali, porque Deus estava tratando nesse mundo de pecadores, ou diz lá, né, em Mateus, que houve trevas sobre toda a terra, mas o juízo caiu em cima de um homem só, que foi o Cordeiro de Deus, que estava ali sendo sacrificado, por assim dizer, colocando-se em oferta, em expiação para o pecado. Então a morte, né, a crucificação, a morte do Senhor Jesus ali, e todo esse processo que aconteceu na cruz, foi necessário porque ele estava sendo ali consumado como o Cordeiro de Deus. Porque eles tomavam aqui no nosso capítulo de Êxodo, tomavam à tarde e sacrificavam ele. Voltando lá só uns versículos mais. Em Êxodo 12, versículo 9. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça, com os pés e com a fressura. Quando o Senhor Jesus foi colocado como expiação, não houve nada entre ele e o justo juízo de Deus que pudesse suavizar esse juízo. Por isso que aqui esse cordeiro ele era pego e colocado diretamente no fogo. Será assado, não pode ser cru e nem cozido. Ou seja, não podia colocar uma panela com água para alguma coisa entre ele e o fogo. Nada. Tinha que ser colocado diretamente no fogo. E o Senhor Jesus, quando ele foi ali naquela cruz, nessas 3 horas de trevas, quando foi feita expiação, ele ficou, falando outra vez, diretamente diante do juízo de Deus. Justo e reto juízo de Deus contra o pecador e contra o pecado. E nós podemos pensar que durante a sua vida aqui, Senhor Jesus, no seu ministério, curou muitas pessoas com o seu poder, né, divino, curou muitos. Como nós vimos hoje também, ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim, enfim, fez tudo para todos, multiplicou pães, sustentou, né, com pães no deserto ali, naqueles lugares ermos, milhares de pessoas. Só que quando ele esteve na cruz, ele não fez
nenhum milagre para que pudesse alguma coisa palpar, ou melhor, poupá-lo de qualquer juízo. Ali, ele nada fez em seu próprio favor. Ele deu a vida dele ali, exposta diante de Deus, para que Deus derramasse todo o juízo de Deus. Por isso que diz que ele bebeu a taça do juízo de Deus até a última gota. Sem que nada interferisse entre ele e o juízo de Deus. Por isso que aqui esse cordeiro era colocado diretamente no fogo e com ervas amargas. Nós podemos pensar diante disso que precioso, né? Isso que o Senhor fez por nós. Ir à cruz, nós não sabemos o que é isso. De enfrentar Deus, né, posso dizer isso, não é bem enfrentar, mas se expor diante de Deus, para que Deus julgue ele com um pecado que ele não cometeu. O justo ali diante de Deus. Por causa de quem? Por causa de mim, por causa de você. Cada um aqui, ó, e por cada um desse mundo aqui. Ele morreu. Só que agora nós estamos vendo uma coisa distinta nesse capítulo nosso de Êxodo, que nos fala justamente o que tem havido hoje. Quem é que está ouvindo aquilo que Deus está falando e está realmente tomando desse cordeiro e colocando o sangue, vamos chamar assim simbolicamente, na verga da porta do seu coração? Porque Deus é que vai passar e é Deus que vai ver. Porque ele fala, eu passarei, vendo eu o sangue, passarei por vós. Aqui não importava o que a pessoa era, e sim no que ela está crendo. Se eles ouvissem a voz que o Senhor estava falando através de Moisés e de Arão, eles iam, em obediência ao que Deus disse, fazer isso e entrar dentro da sua casa, comer desse cordeiro e ali descansar, sabendo que Deus que falou isso. Foi Deus que disse isso, para eu fazer isso. E hoje, se nós queremos saber o que Deus está querendo dizer, nós estamos encontrando novamente aqui, como estou falando, o Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus, que não está mais na cruz, ele está vivo, ressuscitado dentre os mortos, mas em seu nome, hoje, é pregado o evangelho do qual nós estamos falando hoje, que em seu nome existe remissão de pecados. Por aquilo que ele fez ali na cruz. O valor dessa obra na cruz foi por causa dele. Então, todos os sofrimentos, tudo que aconteceu naquele dia, há 2000 anos atrás, teve valor por causa que ele era sem mácula. Aquele que poderia e pôde entrar diante de Deus para fazer essa expiação. O valor da obra de Cristo era por causa dele. A perfeição dele foi que deu todo o valor e todo o encanto, né, a essa obra que Deus aceitou. Deus o ressuscitou dentre os mortos diante daquilo que ele fez e o colocou assentado à destra de Deus. Nesse capítulo aqui nosso de Êxodo, nós estamos vendo um detalhe também. Versículo 4. Bom, versículo 3 fala assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro. Versículo 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho. Não havia 2 cordeiros, havia um cordeiro só.
E isso é interessante, porque não existem opções. Deus não deu opção para o homem, ele deu uma salvação. Ele deu um cordeiro, que foi, como nós estamos vendo em figura, né, aqui nesse cordeiro, que é o Senhor Jesus. Esse é o cordeiro, esse é o Salvador. Não existe nenhum nome debaixo do céu, dado entre os homens, do qual importa que sejamos salvos, diz Pedro no livro de Atos. Cristo é o nome que Deus deu para que nós possamos ser salvos. E aqui também eles tinham que celebrar esse um só. E além desse ser o Salvador, para nós estamos vendo que aquele mesmo que eles comiam lá dentro da casa era o mesmo que tinha derramado o sangue ali fora. Ou seja, o Senhor Jesus, quando ele foi à cruz por amor de nós, né, pecadores, ele foi, além de ser um Salvador, ele queria, sabe o quê? Não apenas salvar, que é uma grande coisa, tão necessária, mas nos ter para ele. Ele quer você com ele. Não apenas salvar do juízo, que é uma coisa, falando outra vez, extraordinária, mas é ter para ele. Então, esse cordeiro aqui que era comido, né, nessa casa da qual o sangue estava na verga da porta, derramado ali, passado, ele era o alimento daquela noite, que tão de manhã eles sairiam e iam embora daquele lugar. Ou seja, Cristo hoje, se você aceita essa pessoa como seu Salvador, ele será o seu alimento aqui nesse mundo, enquanto estamos aguardando esse amanhecer tão breve que virá, que ele vai levar embora os seus. Tem um dia marcado em Tessalonicenses capítulo 4, qual Paulo aponta, tem um dia marcado chamado o dia do arrebatamento, que o Senhor Jesus virá, não aqui nesse mundo, mas ele virá entre os ares e ele vai levar embora aqueles que são seus. Ele vai passar e ele vai ver, como aqui está acontecendo, vendo eu o sangue. Ele vai ver e vai levar cada um que é seu, ele vai levar embora. E isso, irmão, amigos, irmãos, com base naquilo que ele fez lá na cruz, por crença nele, diz os seus, né? Ele chama de seus, nós, seus. Então, enquanto aguardamos esse dia, ele quer ser o alimento, ele é, né, o alimento daqueles que estão com o seu cajado na mão, sandália nos pés e lombos cingidos, alimentando dele. Cristo, né, é o nosso Salvador e também ele é o alimento para nós. E essa manhã gloriosa, da qual Israel saiu dali, também nós teremos. Graças a Deus, cada crente no seu coração deve saber que existe uma manhã gloriosa. A qualquer instante, num piscar de olhos, nós seremos levados desse mundo para encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E Paulo acrescenta: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Porque realmente era um consolo para o hebreu que estava naquela casa, para a família, comendo, sabendo que eles iam embora. Que aquela noite era a última noite deles ali no Egito. Então, por favor, né, aqueles que não creem, né, têm suas dúvidas
em seus corações, diante do Senhor, busque isso, porque é algo tão sério e tão necessário como nós vemos aqui que aconteceu lá no Egito. Isso aqui foi um ponto marcante na história dos hebreus e um ponto marcante também na história do Egito. Então esse mundo está maduro para o juízo que vem. Então se o senhor vier hoje, por exemplo, para levar os seus embora, eu pergunto, a sua cadeira vai ficar você aí ou a cadeira vai ficar vazia? Não é verdade? Você deve ter certeza, tem que saber isso. Você vai ficar aí sentado, se todo mundo for embora, você vai ficar aí? Ou você acha que você vai conseguir? Não vai conseguir. É pela obra de Cristo. A salvação é somente por esse um só Cordeiro. Em Hebreus, na carta aos Hebreus, que foi escrito para eles, inclusive, existem 7 vezes, Paulo, provavelmente tem escrito, dizendo com um só sacrifício, uma só oferta. 7 vezes ele fala um só. Por isso, amigo, irmãos, é um só sacrifício. Não tem outro sacrifício. Não existe nada que nós possamos fazer ou acharmos alguma coisa, e sim crer naquilo que Deus está determinando. Aqui eles tinham que crer naquilo que Deus estava determinando. Essa era a porta de saída, a porta de salvação. E assim nós temos hoje em Cristo a salvação de nossas almas, porque Deus fez dele o nosso Salvador. Nós podemos orar?